Olá, 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 queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa segunda parte da nossa aula de administração pública referente ao conteúdo de História da Administração Pública. Então, vamos dar continuidade, né? Lembrando mais uma vez a importância de vocês assistirem essa videoaula até o final, vocês leiam o material de apoio, o material de apoio desse referente a esse histórico é muito rico, então não deixem de ler, né? E, logicamente, faça as atividades que estão lá no Classroom, né? Vamos lá, nossa aula. Bom, aí nós saímos, queridos alunos, do Brasil Colônia e entramos na era do Brasil Reino. Nós temos aí alguns marcos importantes: transferência da família real portuguesa, política interna, política externa e retorno da família real, né, para Portugal. Então, esses serão os nossos assuntos relacionados ao Brasil Reino que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. Então, queridos alunos, em 1808, né, a família real portuguesa, por motivos não nobres, na verdade eles vieram fugidos, né, foi transferida a família real portuguesa para o Brasil. Então lá se veio, né, Dom João, né, veio carregando todo mundo, fugido da tropa de Napoleão, né, a Europa vivia um momento muito tenso, né, então nós tínhamos uma guerra em andamento, né, então para fugir das tropas de Napoleão, né, a família real portuguesa veio embora, né, para sua colônia, né, aqui no Brasil. Então, nesse momento, né, entre 808 e 1821, nós tivemos aí algumas heranças que foram deixadas, né, enraizadas na administração, na forma de se gerir, né, a coisa pública no Brasil. Aí nós tivemos aí, né, a burocracia enraizada, né, nós tratamos sobre isso nas outras aulas, patrimonialismo forte, distribuição de cargos e centralização de poder, né, que, né, foram características deixadas, né, por esse momento, por essa passagem, né, da primeira passagem, vamos dizer assim, né, da família real portuguesa, né, aqui pelo Brasil. Bom, com a chegada, queridos alunos, da família real portuguesa aqui, né, o Brasil, né, foi elevado a Reino Unido, né, e foi transformado na sede da coroa. Então aqui o Brasil, né, nesse primeiro momento, né, ele foi, né, transformado na sede né, de toda a coroa portuguesa. Né? Então o Brasil ele deixa de ser unicamente uma colônia, não deixa, na verdade não deixa de ser, mas ele, né, meio que é levado, né, não só uma mera colônia, mas ele passa a ser, né, a sede realmente da coroa portuguesa. Então, assim, nesse momento a gente teve alguns avanços, na, né, abertura dos portos brasileiros, na, né, instalação de serviços públicos, com a criação de ministérios, com a criação, né, do Banco do Brasil, né, a gente começou a ter uma remuneração de servidores públicos, por mais que era diferenciada ainda dos relação aos portugueses, mas a gente já iniciou um processo de remuneração, né, de servidor público um pouco mais efetivo. Então, essas políticas internas começaram a favorecer, né, de algum modo, né, a mudança, né, do Brasil de uma mera colônia para uma estrutura um pouco mais robusta de país. Né? Por mais que, né, a coroa tenha vindo, né, fugida, mas a chegada, né, da coroa aqui no Brasil, né, foi benéfica, né, de algum ponto de vista. Já em relação à política externa, nós tivemos aí um momento, né, que é a declaração de guerra à França, muito reflexo também do que já estava acontecendo na Europa. Então a gente teve aí essa anexação da Guiana Francesa por algum tempo, né, ao território brasileiro, né, subordinação às orientações administrativas e econômicas inglesas. O Brasil, né, como sempre, desde sempre, né, teve aí um país estrangeiro que de alguma maneira tentava intervir, né, na nossa gestão, tanto administrativa como financeira, né, recebimento de diplomatas estrangeiros no Brasil. Então o Brasil já começou a receber, né, países, né, para negociar, para abrir as portas do Brasil para o mundo, né, assinatura de tratado de paz
né, aí mais a restituição da Guiana Francesa, e lá em 1817, e a assinatura dos Tratados de Navegação, né, que o grande marco, né, do período, né, que o fim do tráfico de escravos, né, apesar da abolição ter vindo só posteriormente, mas nesse momento o tráfico de escravos foi, né, dado como finalizado, apesar da gente saber que ele ainda se arrastou por alguns anos. Bom, em 1821 a família real portuguesa retorna, né, Dom João ele retorna para Portugal, né, com a derrota de Napoleão em 17. Então Dom Pedro I ele permanece como príncipe regente, né, ele fica no Brasil, né, para tocar as coisas por aqui. E em 22, né, o Brasil declara-se independente. Então esse momento aqui é um momento muito importante para o Brasil, né, que é a hora que a gente começa a cortar parte das cordas que nos tornavam apenas uma colônia, e a gente começa a caminhar, né, para se tornar de fato uma nação. Então é um momento muito importante, né, para a história do nosso país como um todo, e aqui a gente inicia um processo, né, de democratização, de construção de país, né, de fato, abandonando, né, de fato a história de colônia, né, se transformar e começando a se transformar, né, de fato em um reino, né. Bom, aí nós chegamos, né, no Brasil Império. O Brasil Império que foi marcado por dois períodos históricos, né, um pouco que distintos, né, o primeiro e o segundo reinado. O primeiro reinado, que durou de 1822 a 1831, né, ele teve aí alguns aspectos que, né, cabe a gente ressaltar, né. Nós tínhamos nesse período uma monarquia, né, que tinha um aspecto democrático, né. Então, apesar do patrimonialismo, a gente já tinha um apego a observar os anseios da população. Alguns desses anseios já eram acatados, né, muito desse perfil diferente, né. O Brasil ele sai, né, do Brasil colônia e se torna um Brasil imperial, né. Então, né, com, né, o Dom Pedro I como imperador, né. Então, nesse mesmo período, nós tivemos algumas vilas que começaram a ser promovidas das cidades. Então, a gente tinha aí uma maior importância política administrativa, e as cidades começaram a ter estrutura administrativa e política própria, logicamente, né. Nós tivemos a primeira Constituição em 1924, né, que foi inspirada nas constituições francesas e dos Estados Unidos, né. A gente tinha um poder executivo forte, centralizado, né, uma fiscalização, né, permanente do imperador com seu poder moderador, né. Então o Senado era um Senado vitalício, né, era um Senado indicado pelo imperador. A Câmara de Deputados, né, era eleita, né, isso já é um grande avanço, né, eleita a cada 4 anos, e podia ser, a diferença é que podia ser dissolvida pelo imperador. Ainda nesse primeiro período, nesse primeiro reinado, né, foi um período marcado por guerras, né. Nós tivemos um período tenso para o Banco do Brasil, né, uma capacidade, né, a solvência do Banco do Brasil era mínima, né, já estava caracterizado basicamente como insolvente. Nós tivemos um crescimento gigante da dívida pública, né, a criação, né, do Supremo Tribunal de Justiça nesse período, e nós tínhamos uma necessidade de assumir o trono português, pacificar a Revolução de Portugal e conflitos internos no Brasil, né. Então, assim, todo esse cenário levou à abdicação, né, de Dom Pedro I em favor, né, de Pedro II, o seu filho. Bom, pessoal, aí a gente chega nessa segunda fase, né, o segundo reinado, né, de 1871 a 1889, né, que é caracterizado basicamente por dois momentos, né, a fase da regência, dois fatos importantes, né, a fase da regência e a fase, né, da antecipação da maioridade. Né, nesse primeiro passo, né, que é na fase das regências, que é até 1840, nós tivemos um momento onde,
né, o Brasil era como se fosse dividido em grandes regiões. E nessas grandes regiões nós tínhamos os regentes, né, dessas regiões. Né? Passamos pela região trina, provisória, a regência trina permanente, né? O ato adicional à Constituição, né, que tinha aí uma experiência de república e de sistema parlamentarista nesse momento. Né? Nós tínhamos a Assembleia Legislativa das Províncias, né? As regências né, era eleita pelo voto popular, né? E logicamente tudo isso moderado, né, pelo poder moderador, né, que era de propriedade do imperador. Né? Já em 1840, né, com a necessidade, né, de se pacificar lá o reino, né, vamos dizer assim, né, português, né, houve a necessidade do afastamento de Dom Pedro I. Então, assim, né, foi decretada a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, que, né, visando combater revoltas, né, e, logicamente, entender que era um momento, né, de, né, Dom Pedro I de se afastar para pacificar o reino de Portugal. Então, assim, né, ficou por aqui, né, ainda, né, com poucos anos de idade, né, Dom Pedro II, para tomar de conta de todo o Império Brasileiro. Bom, e aí chegamos ao Brasil República, né, com a entrada em 1889, com a Declaração da República, né, nós passamos a ser, de fato, né, o Brasil que a gente conhece hoje, né, como a República Federativa, né, principalmente depois da Constituição de 1891, que declarou a República Representativa Federativa. Né, a gente tinha, né, nos moldes que a gente tem hoje, né, com os três poderes, a organização dos serviços da administração federal. Então esse foi o primeiro momento, na Primeira República até 1930, né, foi responsável por trazer a Constituição, a instituição dos três poderes, na representação federativa e a organização da administração federal. Né? Já na Segunda República, que é caracterizada pela Era Vargas, né, de 30 a 45, nós tivemos um período, né, da entrada da burocracia, né, o Estado burocrático tomou de conta. Né, a gente trata isso, né, como, né, um Estado novo, né, a partir de 37. Né, nós tivemos nesse período a consolidação de normas trabalhistas extremamente importantes para o período, reforma do ensino médio superior, né, criação de novos territórios, reforma jurídica, tudo nesse período relacionado à Segunda República da Era Vargas. Na Terceira República, de 45 a 64, nós tivemos aí um momento de grande impulso econômico. Nós tivemos a redemocratização dos três poderes, nós tivemos a construção da usina siderúrgica nacional, nós tivemos maior aproveitamento hidrelétrico, nós tivemos, né, plano rodoviário, né, para a construção de estradas, e tivemos, logicamente, o governo de JK, né, de Juscelino Kubitschek, né, com o plano de metas, né, para a energia, transporte, educação, indústria, crescimento da produção industrial, né, a famosa construção de Brasília nesse momento, o famoso plano, né, 50 anos em 5. Né, nós tínhamos normas de contratação para servidor público, enfim, nós tínhamos aqui um momento de estruturação e de expansão econômica durante essa Terceira República. Na Quarta República, que foi de 64 a 85, nós tivemos ainda, né, uma estrutura de Estado autoritário e burocrático. Nós tivemos eleições indiretas para 5 presidentes militares, aqui é a época, né, da ditadura militar, criação do Banco Central. Nós tivemos normas sobre participação dos municípios, né, nas cotas de tributação da União, criação do Conselho Interministerial de Preços, Programa Estratégico de Desenvolvimento, Orçamento Plurianual de Investimentos. Então a gente teve aqui o início de uma estruturação do que a gente conhece hoje como orçamento público, né, que é um grande avanço, né, para a administração pública. E a Quinta República, que se deu início em 85, que é o que a gente vive até hoje.
né, o início do Estado gerencial, né, o retorno das eleições diretas, administrações com foco, né, neoliberal, né, o que a gente tem basicamente hoje, né, e o início das privatizações. Então, assim, a gente fecha essa história da administração pública, entendendo, né, o funcionamento, né, de cada etapa, né, e a importância que se deu, né, para o Brasil.